torna o cliente sustentável. Embora o comportamento do cliente seja materializado em um ato, por exemplo, a escolha de um produto sustentável, por trás desse ato existe toda uma história de vida. Antes de ser um cliente ambientalmente correto, o cliente é uma pessoa ambientalmente correta. O comportamento ambiental pode ser compreendido a partir de 3 dimensões: formação do perfil ambiental, influências externas e processo decisório. Então, a compra e venda de um produto, ela não é apenas um ato, ela sim algo que é historicamente construída pelo cliente. Formação do perfil ambiental envolve as seguintes etapas: percepção, memória, atitude e personalidade. A percepção ambiental é o momento em que o cliente toma consciência da questão ambiental, desenvolvendo emoções e sentimentos sobre o tema, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Então, aquele momento que o cliente tem um insight sobre a questão ambiental ou que começa a pesquisar sobre ela e se interessar por ela. Geralmente é algo favorável, mas pode ser também algo desfavorável. Afinal, hoje já existem bastante correntes que criticam todo o ambientalismo e tudo mais. Memória ambiental. As emoções desenvolvidas pelo cliente são guardadas em sua memória ambiental, onde ele poderá buscar a qualquer momento. Então, na primeira fase, o cliente tem essa percepção ambiental e começa a ter emoções. E essas emoções são guardadas na memória. Atitude ambiental. Uso da memória para a tomada de decisões ambientalmente corretas. Então, essas decisões não vão ser baseadas do nada, são baseadas na memória e nas emoções das pessoas. Exemplo, desastres naturais ou ambientais podem provocar mudanças de hábitos. Um termo schumpeteriano chamado de destruição criativa é muito utilizado no mercado financeiro, mas também pode ser utilizado na literatura de desastres naturais. Então, aconteceu em São Paulo, quando ocorreu a seca em 2014, a população paulista ela tinha o hábito de consumir bastante água, no consumo per capita de água maior do que a média do Brasil. Durante o momento de seca, os paulistas mudaram seu hábito de consumo e começaram a consumir menos água, e foi um momento difícil para a população de São Paulo, mas ficou registrado na memória. E aí eles mudaram a atitude em relação ao meio ambiente, mesmo depois de anos, aqui no caso 4 anos dessa reportagem, o consumo de água de São Paulo nunca mais voltou ao nível que era antes. Portanto, as pessoas adquiriram novos hábitos de consumo mediante aí uma situação catastrófica que aconteceu e que ficou registrado na memória dos moradores. Será que necessariamente precisamos passar por grandes catástrofes para tomar uma atitude ambientalmente correta? Alguns pesquisadores, pensadores acreditam que sim. Porém, a gente tem que lembrar que o homem é um animal inteligente, então ele é capaz de aprender com os erros dos outros. Só que a inteligência do ser humano que diferencia dos outros animais não é a individual, não é a inteligência de caras como o Albert Einstein, mas sim a coletiva. Só tem uma palestra do Pedro Calabres, que eu gosto muito, que fala sobre essa questão, que dá esse exemplo. Então, um cara como Albert Einstein, com um QI de 170, super inteligente, ele não sobreviveria na savana africana, mesmo que ele tivesse o melhor livro do mundo, ele sozinho. Mas sim, 10 caras com inteligência mediana, entre 90 e 100 pontos de QI, eles conseguiam matar o mamute e alimentar toda a tribo. Então, a inteligência humana é uma inteligência coletiva. Então, isso implica que nossa espécie não aprende só com os erros próprios, mas também com os erros dos outros. Afinal, a gente pensa coletivamente.
Inclusive, as sociedades que tiveram maior troca de ideias e informações com outros povos foram aquelas que mais se desenvolveram. Os continentes em que mais povos surgiram foram aqueles que mais se desenvolveram historicamente. Por fim, a personalidade ambiental, quando o conjunto de atitudes do consumidor já é ambientalmente correta e constante no seu dia a dia. Então, a questão ambiental passa a ser uma questão diária, uma questão de hábito da pessoa. Pode ser um defensor aberto da causa ambiental. Ele não só pratica no seu dia a dia, mas também ele faz campanha para que as outras pessoas sejam ambientalmente corretas. E aqui o exemplo da Greta, que foi eleita a personalidade do ano aí em 2019. Então, uma personalidade ambiental. Influências externas. São os fatores externos que interferem em todas as etapas da formação do perfil ambiental, tal como a cultura, o status social, a família, os fatores demográficos, os grupos de referência. É claro, se você nasce numa família que já tem uma cultura ambientalista, é provável que você se torne também um ambientalista. Isso vai ser passado de pai, mãe, para filho e filhas. Do contrário, se você nasce numa família que não tem esse hábito de ser ambientalmente correto, é mais difícil de você adquirir esse perfil ambiental. Processo decisório, a última etapa da análise do comportamento ambiental dos clientes. Considera as seguintes etapas: com reconhecimento do problema, busca de informações, tomada de decisão, experiências de compra, fatores situacionais e estímulos de marketing. Reconhecimento do problema. O problema é definido como algo que precisa ser resolvido para satisfazer alguma necessidade do cliente. Um cliente sustentável que trabalha com a confecção e entrega impressa de relatório precisa de folhas de papel A4 para sobreviver. Ele pode até ser contra o uso de papel para imprimir relatórios, preferir relatórios digitais, mas se isso é uma norma da empresa a qual ele presta consultoria ou ele trabalha, ele vai precisar sim imprimir um relatório, pois isso é o ganha-pão dele. Então, como eu falei, o atributo ambiental não é o único que define o processo de decisão de consumo de um cliente. Só que ele é um cliente sustentável, então ele não vai comprar qualquer folha de papel, ele vai buscar informações. Existem papéis ecologicamente corretos, acessíveis a essa pessoa, a esse cliente? Estes papéis possuem certificações confiáveis, certificações ambientais confiáveis? A empresa que está vendendo esse papel se envolveu recentemente em algum escândalo do ponto de vista ético? Se essas perguntas, se a resposta delas forem favoráveis ao produto que está sendo ofertado, um papel sustentável, certificado, de uma empresa que é ética, então provavelmente ele vai comprar esse papel. Mas a tomada de decisão ela vai depender de outros fatores também. Então, comprar um novo produto verde envolve outras características como a funcionalidade e o preço. Considerando o exemplo anterior, se existe um papel ecologicamente correto, acessível, com certificação confiável, mesmo assim pode existir outro questionamento. Existe uma diferença de preço entre este papel ambientalmente correto e um convencional? Se for o mesmo preço ou o papel sustentável for mais barato, o cliente certamente comprará ele, o papel sustentável. Se o papel convencional for mais barato, pode ser que o cliente o escolha, se for um cliente que dê preferência ao preço. Mas nós estamos falando de um consumidor sustentável, provavelmente teria que ser muito mais barato para ele comprar esse papel convencional. Não é uma diferença mínima de preço, teria que ser uma diferença considerável, aí sim ele poderia escolher sim o papel convencional. Afinal de contas, o preço
ele nunca vai deixar de ser uma variável importante na tomada de decisão do cliente. Experiências de compras. Cada experiência de compra de um produto verde terá um aprendizado que ficará registrado na memória e influenciará as emoções e refletirá nas atitudes ambientais, nas outras atitudes. Você pode ter uma empresa sustentável, o cliente compra um produto ou um serviço dessa empresa, porém o produto não satisfaz as expectativas do cliente, pode ter algum problema de funcionalidade. Você comprou um ar-condicionado pensando em economizar aí na energia, um ar-condicionado, uma central de ar inverter, que é uma central mais eficiente, um modelo mais eficiente, porém o produto não funcionou. Aí você reclamou, foi lá no site do Reclame Aqui, por mais que a empresa seja ambientalmente correta, como o ar-condicionado não funcionou, você adquiriu uma aprendizagem e uma memória negativa dessa empresa, que provavelmente você nunca mais vai comprar novamente produtos dela. Fatores situacionais. São situações imprevisíveis que influenciam no comportamento do cliente no momento da compra. Então, voltando ao exemplo do cliente sustentável que trabalha com relatório. Ele precisa terminar o relatório com urgência e, de repente, falta papel. Ele precisa terminar e imprimir esse relatório. Então, ele está com muita pressa, ele praticamente vai ser obrigado a comprar do local mais próximo, independente de ser sustentável ou não, independente do preço, afinal, ele está precisando de uma urgência. É uma situação imprevisível, ou teoricamente imprevisível. Ele poderia ter planejado um estoque de papel, mas se faltou e ele está precisando com urgência, ele não vai pensar nos atributos, o mais importante, a necessidade mais importante para aquele cliente no momento é o tempo. Diferente dele planejar uma compra, aí sim que ele poderia optar pelo papel sustentável. Por fim, os estímulos de marketing. Nos exemplos anteriores, o cliente foi considerado como uma pessoa ambientalmente racional. É conhecido no marketing, no entanto, que as principais decisões do cliente são emocionais. Sempre vai ter um pouco de racionalismo, mas a emoção tende sim a predominar, dependendo do cliente, mas a emoção ele é um fator importante no processo de decisão, no comportamento dos clientes. Desta forma, as emoções ambientais competem com outras emoções. Um produto convencional pode ter um designer mais atrativo, ou seja, uma marca mais conhecida. Então, ele vai competir, essa emoção aí do design da marca vai competir com a emoção ambiental. Produtos verdes possuem suas próprias estratégias de marketing ambiental, que será o tema da próxima aula. Então, as referências dessa aula o livro, basicamente o livro do Ricardo Alves, Administração Verde.